Bom, agora para eu conseguir dar essa curvatura nessa folha, eu tenho que adicionar um modificador, esse outro modificador. O nome desse modificador é Simple Deform, então você pode vir nessa aba de Deformation, de Deforms, e vir aqui embaixo. E ele tem algumas opções, que a gente pode brincar um pouco com ela. Ó, automaticamente ele já fez essa curvatura, que é o Twist. Vocês podem definir qual tipo de efeito que você quer dar. Tem um Twist, o Bend, que é mais parecido com o que a gente quer. Um Taper, ele faz um pouco mais nas esquinas e no meio. E o Stretch, ele faz no eixo Z, no caso seria de cima a baixo. E a gente pode controlar o efeito disso aqui, ó. Então, automaticamente eu tenho o efeito nessas bordas, do Bend também, ó, que é basicamente o que a gente precisa, vocês já conseguiram visualizar, o Twist. E além disso eu posso definir o eixo, se é em X, se é em Y, se é em Z. Então, a mesma coisa com os outros, também posso mexer nisso. Eu recomendo vocês fazerem e ir mexendo nele para ver como é que ele trabalha. Então, automaticamente aqui no Bend, eu consigo ver que é no ângulo que eu preciso, é esse. E é no eixo também que eu preciso, é basicamente esse. Só que o que está acontecendo aqui é o seguinte. Ele está me dando a curvatura com base no meio do objeto. O ideal seria eu ter essa curvatura com base na base do objeto. Então, como é que eu faço para transferir essa base do meio para a base, no caso da base do objeto mesmo, né? Eu não estava tentando ser redundante, mas não tem como. Então, o que eu posso fazer? É clicar em Tab para entrar dentro do Edit Mode. Observem que o que vai definir muito aqui o nosso eixo e o nosso limite aqui do objeto, a gente vai se basear muito dentro do eixo central do mundo da nossa cena. Então, como podem perceber, como eu já falei várias vezes anteriormente, a gente tem duas divisões aqui, ó. Por exemplo, se eu trazer para cá, eu consigo ver que, por designação do objeto, o meio, o epicentro, ponto central zero desse objeto está aqui, e o ponto central da nossa cena está aqui. Então, se eu trouxer esse objeto um pouco mais para cima, ainda assim eu vou ter o ponto central no meio e o ponto central da cena aqui. Então, uma ideia que a gente pode ter é, eu vou dar um Ctrl Z, trazer ele novamente aqui para o centro, vou entrar, trazer ele para cá, vou entrar dentro do Edit Mode, vou trazer esse objeto para cima, ó. Pode ver que já está mudando, ó, como isso ali funciona. Vou ver na parte de cima. Vou tentar trazer ele praticamente para essa base aqui, nossa cena. E ele já entendeu praticamente que aqui que vai ser o ponto para a gente conseguir fazer esse efeito, ó. E caso eu entrar dentro do Edit Mode e abaixar novamente, podem ver que o centro vai sendo mudado. Então vou deixar ele aqui novamente. E a nossa base do objeto passou a ser aqui na pontinha. Então, só fazendo essa simples alteração. Então, aqui o que eu posso fazer é, vou trazer novamente esse vaso para dentro do meio da cena. E vou trazer esse aqui para cima. E vou tentar estruturar isso de uma forma com que ele complemente todas essas áreas aqui. Então, a gente vai fazendo o seguinte. Primeiro, eu noto que isso aqui ele está um pouco pequeno demais. Então, eu vou vir com o Edit Mode, vou apertar em SX, vou aumentar essa espessura. Pode ver que eu estou vendo ele como deveria ser na posição normal e na posição do modificador. Isso porque nós temos isso aqui ativo, ó. Então consigo fazer isso sem problema nenhum. E eu posso também alterar essa parte aqui, ó, para ele fazer essa ponta um pouco mais fina ou não, um pouco mais quadradinha, até fazer detalhes diferenciados em tempo real. Então posso aumentar também essa base, vou selecionar tudo, entrar dentro do eixo, entrar dentro do X-Ray para selecionar toda essa base e vou dar um Scale em X
selecionar aqui também, Scale em X. Temos uma geometria diferenciada. Vou trazer para cá. Um pouco para cá. Um pouco para cá. E vou dar um Shift D para duplicar esse objeto na cena. Vou apertar em R, em X. Ele vai rotacionar aqui, ó. Só que ele vai rotacionar dentro do eixo do nosso objeto. Eu quero que ele rotacione dentro do eixo da nossa cena geral. Então, como é que eu faço? Para isso, eu posso vir nessas opções de Transform Pivot Point, que ele vai transformar o ponto pivô. Em The Media Point, eu posso botar para 3D Cursor. Então, automaticamente, ó, ele saltou para cá. Anteriormente estava Individual Origin, ou seja, estava obedecendo a origem do objeto. Agora está obedecendo a origem do 3D Cursor. Então, posso rotacionar e que ele já dá um efeito diferenciado, tá vendo? Posso fazer mais um Ctrl D e girar mais uma vez, fazendo assim, ó. Basicamente dessa forma. Eu vou tirar ele um pouco de proximidade que a gente tem aqui, deixar ele um pouco mais distante, para ficar dessa forma aqui. Vou duplicar mais um. Nesse eu acho que eu não preciso colocar esse Simple Deform. Eu vou trazer ele para o ponto aqui, no meio. É basicamente assim. Posso alterar a altura dele, entrando aqui dentro do nosso wireframe, apertando o Z, wireframe. Vou fazer isso, aumentando, dessa forma. Vou diminuir um pouco esse aqui individualmente. Então, vou deixar em menos 105. Copiei, vou jogar para cá, colar, apertar Enter. E para cá, apertar aqui, Ctrl Z, Ctrl V, Enter. Pronto, já tenho o mesmo. Agora eu vou duplicar esses aqui, ir para cá. E talvez eu coloque ele nessa bordinha, e aí eu não tenho tanta interferência. Para ele para cá. Vou aumentar um pouco esse ângulo. Vou entrar dentro do Edit Mode. Vou diminuir ele um pouquinho. Deixando assim. Vou pegar esse aqui e trocar para 3D Cursor. Posso dar um Duplicate. Posso ir movendo ele conforme o meu desejo. Fazer assim. Ó, já temos uma operação um pouco mais diferenciada. Vou clicar nesses três. Vou duplicar novamente. E vou colocar um pouco mais nessas outras seções aqui. Eu vou entrar nos três, clicar em Edit Mode. Vou selecionar tudo. Vou apertar Scale aqui, ó, para ficar um pouco mais diferente. Eu vou trazer esses três aqui um pouco mais para o canto. Mais para cá. Para cá também. Vou aumentar um pouco essa parte. Vou copiar. Colar nesse. Enter. E é nesse aqui. Enter. Então, basicamente, a gente tem uma geometria um pouco similar a essa. Foi feito de uma forma totalmente diferente, eu acredito eu. Mas mesmo assim, a gente conseguiu ter um resultado similar. Talvez aqui, ó, posso vir e abaixar um pouco mais para ficar assim. E a gente já consegue ter um resultado bem legal também, bem satisfatório. Eu posso também colocar aqui. Ah, tá. Posso também, no caso estava desativado, mexer nisso aqui, ó. E fazendo essas alterações. Vou botar aqui para 3D Cursor, mover ele e deixar ele assim, ó. Um pouquinho mais diferente. Mas ficou bem legal, ó. Então posso salvar. Vou salvar esse objeto. Save as. Aqui eu tenho essa aula da cadeira. Então vou botar a aula 6. Vai ser a nossa planta. Agora, se vocês vierem aqui nessa parte
do Outlier, podem ver que eu tenho vários objetos aqui, ó. São objetos diferentes, mas são duplicados da mesma fonte, né? De duas uma. Se eu aplicar isso aqui em um único objeto, a gente pode selecionar tudo, vir aqui e dar um join, que seria unir tudo no mesmo lugar, certo? Então, se eu fizer isso, é isso aqui que eu vou ter de resultado, ó. Isso por quê? Porque lá em Modifiers, se vocês perceberem, nós temos resultado diferente para cada objeto aqui, sem falar que cada um está em localização diferente, escala diferente. Então, todas essas partes aqui, ó, elas estão variadas. E, além do mais, nós temos um modificador que está interpretando e designando cada curvatura, cada bend, ou seja, cada dobra, um objeto diferenciado. Então, o ideal, até mesmo se vocês quiserem editar isso depois, o ideal é só criar um parent, ou seja, um parentesco para aquilo ali se mexer no mesmo local e ficar obedecendo um único objeto. O que eu posso fazer aqui para mover tudo em um único local? A gente vai para um tópico um pouco mais para frente, um pouco mais avançado. Então, prefiro deixar na próxima aula e a gente vai ver e concluir como é que se faz isso aqui.